coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Esse artigo trata da profecia de uma irmã lá da Argentina, Noélia, e a mensagem vem do próprio Senhor Jesus, então ele está explicando o que é fornicação do ponto de vista dele e não segundo a teologia, que eu vou explicar aqui na introdução e vou passar para a profecia dela. Então, 80% da igreja está em fornicação, segundo Jesus. Isso é muito perigoso, porque ele já declarou aqui que o destino é fogo eterno, e envolve várias coisas. Por fornicação não é você estar em adultério só, quem é casado e está traindo o marido e a esposa. Não, envolve muito mais coisas que eu vou te provar aqui, né? A origem da palavra... A origem etimológica, o significado da palavra fornicação vem de porneia, do grego, fornicare, do latim romano, e zaná, do hebraico israelita. Porneia deu origem também à pornografia, que é pessoa se masturbar através de imagens de imoralidade sexual. A palavra porneia significa, ao pé da letra, o ato da prostituição que era praticada nos templos de deuses pagãos como uma forma de cultuar ou adorar aquela deidade. Então, por exemplo, tinha o templo lá da Ártemis, da Astorete, e tinha os prostitutos que ficavam no templo para ter relações sexuais com o adorador que ia lá, né, como fosse um membro do templo que ia lá, e nisso os demônios entravam na pessoa, era uma forma de adorar os deuses, mas como o apóstolo Paulo falou, o que as nações sacrificam, elas sacrificam a demônios, né, os pagões. Então, a pessoa acabava se prostituindo, né? Por isso que na Bíblia Deus fala de prostituição, né? Deus reclama, às vezes, que muitas vezes a Israel abandonava o culto a ele, se afastava dele, começava a se prostituir com deuses estranhos, né? Deuses estrangeiros, deuses pagãos, né? A cultura helenística ali da Grécia tinha muitos deuses pagãos, né? A definição de prostituição, de fornicação, é prostituição, imoralidade sexual, sexo ilícito, matrimônio inválido também, porque ele era invalidado quando um dos dois não era virgem, então era chamado de prostituição. Também era o chamado de matrimônio inválido, né? Envolve sexo impuro desnatural, como sexo anal, sexo oral, porque o próprio Jesus está falando, você vai ver, porque fisiologicamente cada orifício tem uma função no nosso corpo e cada orifício tem uma flora bacteriana. Tanto que a gente vê aí pela internet a língua com H. pylori, né, com câncer, devido ao sexo oral. É impuro aos olhos de Deus. Deus não criou o ser humano para isso, né? Deus criou o sexo assim para marido e mulher dentro de um casamento usufruírem um relacionamento puro, né, de amor, uma expressão de amor e uma forma de reproduzir a raça humana, né? Uma forma linda, bonita, né? Onde cada um usufrui o prazer, né? E dali nasce vida, né? Então, o objetivo não era aquela ganância, aquela avidez,
aquela luxúria, busca por prazer incessante, né? Que é a concupiscência, né? Aquela coisa exagerada, mas era para ser feito com amor, né? Então, no final desse artigo aqui também vai ter um link de um outro artigo que eu fiz, também está no blog, vou pôr também o link embaixo, na descrição do vídeo, onde os cientistas fizeram estudos e apuraram também que o vício e a masturbação, ele é prejudicial à saúde, né? Jesus disse que o pecado começa no pensamento, na imaginação, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias e as blasfêmias, né? Então começa no pensamento. Então, 1 Reis 15:11, está no blog, né? Ele expulsou os prostitutos cultuais, também chamados de sodomitas. Tinha tanto do sexo feminino como do masculino nos templos, né? A Grécia era totalmente imoral, fazia parte da sua cultura, a pedofilia, a pessoa ter o adultério, era tudo para eles normal, né? O que para Deus é abominável, né? Como ele mesmo diz aqui, que inclusive o pagamento, se a pessoa fosse dar o dízimo no templo, do pagamento, não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 23. E Paulo evangelizou muito, enfatizou muito essa área de moralidade sexual, porque ele vivia no mundo dos gentios, era apóstolo para os gentios, então ele tinha que pregar ali na Grécia, na Ásia, né? E como ali foi o império dominado pela Grécia, né? O carnaval, que se chamava bacanais ou bacanalhas, né? Começou ali na Grécia, onde os foliões davam vazão à carne, a todo tipo de luxúria e orgia, né? Eles iam para a rua, já iam para a festa da carne, né? E isso se disseminou por toda a Europa, por todo o mundo, né? A Igreja Católica ainda tentou cristianizar isso, né? Nos primórdios dela, mas não conseguiu. Então ela criou ali a quarta-feira de cinzas, onde a pessoa iria lá pedir perdão pelo que ela fez, né? Mas diante de Deus isso não é válido, porque tem que ter um arrependimento genuíno, né? A pessoa não tem que participar dessas práticas, né? Era a festa do deus Dionísio, né? O carnaval. E, então eles se davam entregavam a luxúria e todo tipo de libertinagem, né? Sexual. E inclusive os gregos famosos como Platão e Sócrates eram pedófilos. Nos escritos que existem, eles declaram o amor de meninos, nada melhor do que o amor dos meninos, né? Meninos bonitos. E aí as crianças já cresciam viciadas em práticas malignas, né? Na Grécia, a esposa só era usada para gerar filhos legítimos, porque todo homem tinha amantes, eram bissexuais, homossexuais, de todo tipo de imoralidade sexual, né? E esse fermento, como dizem todos, a Grécia subjugada subjugou Roma, porque o fermento da imoralidade sexual corrompeu toda Roma, que também se tornou assim, né? Nós sabemos na Bíblia, né? Que Herodias adulterou e casou com o próprio cunhado, né? Com Herodes, né? Isso era comum, muito comum, principalmente na elite romana, né? E a influência era tanta que o grego era falado naqueles dias, né? Deus deu leis morais ao seu povo escolhido, né? Para manter a nação pura. Para quando Jesus chegasse, e o cristianismo, né? Jesus Cristo, ele deu uma oportunidade
dos gentios se purificarem, para voltarem a ser do jeito que Deus criou, se purificarem, serem puros, né? Voltar à pureza, né, de uma criança, né? E na Bíblia, então vamos lá. A profecia, né? Da irmã Noélia. Então ela começou com os textos: jamais vos colocareis em julgo desigual com descrentes. Porque o que há de comum entre a justiça e a justiça? Está no livro de Coríntios, 2 Coríntios 6,14. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial era um demônio. Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada que seja impuro e eu vos receberei. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a ordem era não tocar em nada impuro, quanto mais tocar no corpo de uma pessoa descrente. Por que é um jugo desigual? Porque nós que temos temor de Deus, das leis de Deus, nós nos purificamos e nós temos princípios morais. Então imagine uma moça que casa com um homem descrente, ela vai se manter casta e fiel e leal, porque ela teme a Deus, né? E ela tem um amor sincero e teme e respeita o marido sinceramente. Agora, ele não tem princípios. Primeira tentação que vem, ele vai cair na imoralidade sexual e pode passar para ela aí uma doença sexualmente transmissível para ela, para os filhos, né? Hoje o sífilis está demais aqui no Brasil e pode causar um dano emocional muito grande na pessoa, né? É a mesma coisa você fazer uma sociedade, você sendo honesto, você faz sociedade comercial com uma pessoa desonesta, né? Você age tudo certinho, honestamente, outra pessoa não, tá te roubando, tá te lesando, tem caixa 2, etc. Então não tem associação, não existe, né? Como Deus falou ali, mandou o profeta falar ali com Josafá, que fez sociedade com Acabe, né? É com o ímpio, é com o inimigo que você vai fazer sociedade, que você vai se associar, né? Então Deus repreendeu. E o outro texto que ele deu é um pecado que a pessoa pratica contra o próprio corpo, 1 Coríntios 6, né? Na realidade, todo o livro de Coríntios aborda esse tema, né? Por causa da fornicação, cada um tem a sua mulher, o seu marido. Mortificai vossos membros na terra, né? Pedir o autodomínio, né? Quanto à concupiscência. E o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, e vós não sois de vós mesmos, né? 1 Coríntios capítulo 6. Então, cada um saiba guardar, né? Um vaso preparado por Deus, né? Porque ainda que a pessoa pode dizer, não, mas eu creio em Deus, mas ela não segue a Deus, né? Crer os demônios também creem, disse ali o apóstolo Tiago. Ele falou que os demônios também creem em Deus, não basta crer, tem que observar os mandamentos dele e ser dedicado a Deus, está servindo a Deus. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, você procurar alguém que também seja.
E mesmo o sexo antes de casar entre crentes é pecado. Aí entra um demônio, eu tenho muita experiência nisso, de tratar com muitos casais que tá aquela brigaiada, aquela ciumeira. Aí é só você perguntar, vem, vocês se mantiveram castos antes de casar? Sempre não, né? Então, vem o juízo de Deus, né? Então, porque você, quando você quebra a tua santidade, entra um demônio. Esse demônio participa do relacionamento sexual. Então, ele entra ali, ele sente o prazer sexual. Quando você tem uma relação sexual ilícita, entra demônios, eles sentem ali o prazer, o clima sexual junto com a pessoa, né? E ali, 1 Coríntios 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, que são, na King James está, fornicadores, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem homens mantidos para propósitos desnaturais, nem os sodomitas, homens que se deitam com homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? Isso está em várias partes da Bíblia, né? Nós vemos que o diabo fez de tudo para Balaão amaldiçoar a nação de Israel. E Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque o Espírito de Deus não permitia, controlava a boca dele, só abençoava, né? Só que então, o que Balaão fez? Porque Balaão queria o dinheiro ali do rei de Moabe. Então, ele sugeriu, como disse Jesus Cristo ali em Apocalipse 2,14, né? Ele induziu, ele ensinou Balaque, o rei Balaque, a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, né? E que fornicassem. Mandou ali as prostitutas do templo lá para Israel, levaram também comidas, porque eles engoliam demônios, né? Comendo aquela comida dedicada a demônios, né? E o que aconteceu? 1 Coríntios 10, 8, não forniquemos como alguns deles fizeram e caíram num dia só 23 mil. Eles morreram mesmo. Deus aniquilou. Então, para Deus é um pecado grave. Por que é um pecado tão grave? Porque os anjos abandonaram a morada correta no céu para vir ter relações sexuais com as filhas dos homens. Gênesis 6.1. Por isso que eles estão em covas de profunda escuridão, lá no livro de Judas, aguardando, onde Jesus foi e pregou para eles. Onde eles estão aguardando ali o julgamento, o dia do julgamento final, daqui a 1000 anos, lá diante do trono branco de Apocalipse 20, vão ficar em cadeias, presos lá em covas de profunda escuridão até lá. Então essa é a grande prova que Deus pune, né? Se a pessoa não morreu em união com Cristo, morreu em pecado, ela vai passar esses 1000 anos aonde? Até o julgamento final. E no dia do juízo final, para onde ela vai, né? Então, quando se fornica, você está fornicando com um demônio. Porque esses anjos tiveram filhos. E no dilúvio esses filhos morreram e se tornaram espíritos da maldade. Livro de Enoque, que foi tirado da Bíblia em 95 da Era Comum, fazia parte do cânon, por isso que foi citado por Pedro, foi citado por Judas. Por isso que os demônios pediram para Jesus, Jesus, manda-nos para os porcos. Né? Porque eles entram até em animais, por isso que tem cidade que Deus falava, não é para trazer nem o despojo lá de Jericó, o despojo que o rei Saul trouxe desobedientemente e perdeu o Espírito Santo. Se perde o Espírito Santo, Sansão não perdeu, o Espírito Santo não se afastou de Sansão, porque ele vivia em fornicação com uma prostituta e com outra, não era só Dalila, com várias.
Então, a moralidade sexual tem muito peso para Deus, porque Deus não quer outros diabos no céu, que viram mulheres bonitas, as filhas dos homens que eram bonitos, os filhos do verdadeiro Deus, deixaram a moradia correta do céu para vir na terra. Então, Deus nos prova agora. Ele nos prova agora. Porque ele não quer outro Satanás lá no reino dele. Outros Satanás e seus demônios, né? Que a Bíblia diz que ele arrastou 1/3 do céu. Ele conseguiu levar o pecado, né? Então, vamos lá. Aqueles que também vivem em união estável, peçam perdão a Deus e regularize, busque regularizar. Você já tem uma família formada, busca regularizar, né? Esse demônio de contenda e ciúme só sai quando se pede perdão, se você fornicou antes de casar. E se você vive só amigado, né? Uma relação, união estável. Então, diante de Deus, diante da lei do homem, pode até ser regular agora, mas diante de Deus não é, queridos. Nem tudo da lei da terra está em harmonia com a lei de Deus. Então, para a lei de Deus, você tem que buscar regularizar esse casamento e consagrar a Deus. Deus sempre tem que estar na frente de tudo na nossa vida. Faltou a consagração do casamento, né? Faltou primeiro pedir a bênção de Deus para depois ir para a carne. Como tem na Bíblia ali o casamento de Boaz e Ruth. Está bem claro que depois do casamento público, da bênção, né, do registro do casamento, diante dos anciãos da cidade, aí eles tiveram relações sexuais, né? Naquele tempo, antes de Cristo, que qualquer um que tivesse relações sexuais de casar era morto, exceto uma virgem que tinha sido seduzida e gritou e não teve outro jeito. Né? Aí a pessoa tinha que casar com a virgem, né? Que foi desflorada. Então, amados, essa é a profecia aqui. É a profecia para alguém que começou a namorar e manter relações sexuais sem casar, com uma pessoa ainda mais descrente. Mas serve para toda a igreja, né? Então, ela começa dizendo assim: vejo a tábua de mandamentos de Deus quebrada, e vejo que se rompeu com um martelo que foi quebrado de uma forma agressiva, forte. O martelo que quebra a tábua dos mandamentos significa o pecado. Assim como a tábua de pedra de meus mandamentos, disse Deus, foi quebrada. Peraí, me perdi aqui. Foi quebrada com um martelo de forma brusca. Da mesma maneira eu vou mover o martelo dos juízos. Dos juízos, disse Deus. E porque rompeste a tábua dos mandamentos, disse Deus, abriste a porta para um demônio entrar em sua vida, e te falando e te enganando. Eu escuto a palavra engano, disse a profetisa. E este espírito, quando abriste a porta, o Senhor permitiu que entrasse em sua vida e te falasse e te enganasse. E vou repetir, disse o Senhor, isso sucedeu porque assim como rompeste a tábua de pedra dos meus mandamentos, como o martelo, eu também golpeei o meu martelo sobre a minha mesa, disse o Senhor, e declarei juízo sobre sua vida, e mandei esse espírito a enganar-te, quando abriste a porta, porque eu sou um Deus santo, meu nome não tem mancha. Eu sou o Deus de Israel, disse o Senhor. Quem se atreve a manchar suas vestimentas, disse o Senhor. Eu te vejo que você antes tinha um halo de proteção ao seu derredor, por causa da sua santidade de manter-se santa, sem pecado e sem fornicação.
E ao redor de ti havia um halo como uma aura constante de proteção. Mas quando entraste em pecado, isso desapareceu. E então um demônio entrou em sua vida para enganar-te. Porque ele podia ver os desejos de teu coração, me mostra o Senhor. E o Senhor diz, teu coração deseja muitas coisas. Teu coração deseja um cônjuge. Teu coração deseja mais anéis, mais pulseira, mais coisas, diz o Senhor. Filha minha, em vez de buscar a mim, estás buscando coisas materiais. Por quê? Por quê? Disse o Senhor. Por que estavas limpa e santificada? Disse o Senhor. Por que abriste esta porta? E não foi apenas uma, são várias portas que se abriram, disse o Senhor. Então vários demônios entraram a ti de diferentes lados. Eu sou justo e eu tive que julgar, disse o Senhor, e golpear com o martelo sobre a minha mesa, disse o Senhor, porque eu não posso fazer acepção de pessoas. E quiseste fazer negócios comigo, disse o Senhor. Me empurraste este homem para que eu o converta. E eu te vejo empurrando essa situação. Empurrando. Eu vejo teu espírito empurrando essa pessoa, dizendo ao Senhor. Converte-o, Senhor. Converte-o. Pedes para que eu o converta. Essa é a atitude do teu coração que me mostra o Senhor. E eu te vejo em cadeias, prisões espirituais. Estás agora em correntes, estás toda cheia de correntes, toda envolta em cadeias. Tu me pedes que eu as tire, disse o Senhor. Tu abriste a porta para que o diabo entrasse, e agora me pedes a mim que eu as tire, disse o Senhor. Limpa-te, apaga estas manchas de suas vestes, que me são repugnantes. O odor, disse o Senhor, quando estás com ele na cama, me chega ao meu nariz, isso é um pecado. É como o cheiro do enxofre do inferno que me chega ao nariz cada vez que estás com ele. E o Senhor me disse, é uma das piores coisas que se possa pecar, disse o Senhor. Pois a tábua dos meus mandamentos, quando fornicam, não somente se rompe assim de uma maneira exagerada, se rompe como uma força de uma bomba que explode. Odeio a fornicação, pois o templo do Espírito é meu, vós sois o templo vivo, sois vós. Como se atrevem a dissociar-se de mim somente para sentir prazer em suas partes? Como pode ser que meus filhos não entendem, disse o Senhor, que quando vós fornicais, fornicam com um demônio? Quando estás com alguém, estás fornicando com o Espírito, um demônio, me mostra o Senhor. Não me fale mais, mas te quero humilhada no chão, quero que te lave. Ninguém se apresentará diante do meu trono com as vestes manchadas. Eu escuto a palavra leviandade. Leviandade, disse o Senhor, 80% de minha igreja vivem em leviandade, crendo que eu recebo as orações quando eu estou sentindo o odor podre, odor de pecado, disse Deus. Como podem pensar que eu aceito em espírito quando estão sujos, disse o Senhor. E o sabem que estão sujos, como podem pensar que eu receba um filho meu que está em pecado, mas somente o branco com odor de flores calado? Como vou receber um pecador que tem odor de morte? Pois na frente do meu trono, disse o Senhor, não permito ninguém que tenha as mãos manchadas por tocar as partes íntimas de uma pessoa quando não lhes corresponde, disse o Senhor. E Deus me mostra o martelo e outra vez gritou, juízo! E ainda perguntaste, de onde está vindo esse mal para a minha vida, disse o Senhor. Como te atreves? Não vi em teu coração genuíno arrependimento, não havia. Quisera se te arrependesses, disse o Senhor. Se estivesses arrependidas, quis dizer o Senhor. Mas não compreendes a gravidade do pecado, me mostrou Deus, que falavas com ele, pedias perdão e sentias o juízo, mas na realidade nunca podias te arrepender-te de verdade, então voltavas a cair de novo. Porque na realidade não entendes, disse o Senhor, que não te quero em minha face enquanto estiveres com as vestes manchadas.
O vestido de noiva branco que eu te havia preparado, o manchaste com o pecado. E ainda por cima me queres dar a mim para que eu o limpe, disse o pai. Te via o Espírito entregando de ter um vestido de noiva branco, que meu Espírito havia preparado a ti, e já te o havia colocado. Está manchado, todo sujo, embarrado. E ainda por cima pedes que eu limpe. O vestido de noiva que meu Espírito te preparou está manchado, todo sujo, embarrado, e ainda estás me pedindo que o limpe. Sois vós que tendes de rejeitar o pecado, sois vós que tendes de dizer não a esse demônio, pois se chama demônio que está dentro desse humano. Aqui, eu que estou dizendo, ele quis dizer humano, que a pessoa está fornicando, né? E o Senhor me insiste que golpeia o martelo contra sua mesa. O juízo está decretado, disse o Senhor, porque eu sou justo e comigo ninguém brinca. É o Deus Pai que está falando. Deus Pai, desde seu trono, veja o que está falando. Abra os olhos, disse o Senhor agora. Queres que eu tire a venda dos teus olhos ou não? Queres que eu te saque a venda dos olhos ou não? Porque vós quereis seguir assim, disse o Senhor. Se quer seguir enganada pelos desejos que há em teu coração, hoje te digo, Senhor Deus Pai, porque se esta for a decisão com teu livre-arbítrio, então eu trarei o cajado, pois quando uma ovelha se desvia, eu trago o cajado. Agora vejo Jesus que vem intercedendo por ti, e te vi correndo como uma cabrita, e eu, o Pai, já teria executado meu juízo sobre sua vida, mas o Senhor Jesus teve misericórdia de vós e vos trazia de volta com o seu cajado com amor. Jesus Cristo, teu advogado, disse o Senhor, teu amigo fiel, que igualmente tens traído a ele. Eu quero-te santa. Agora tenho a visão de uma balança. A fornicação é um pecado pesado. A balança, quando alguém fornica, se inclina e toca o piso. Mas não só ela se inclina, mas até o piso se inclina, se possível, ele se inclina. Ainda passaria mais para baixo pelo peso que tem esse pecado. Eu te quero santa. Tu te deixaste enganar por esse homem que te falava, mas não sabias que não era ele que falava, mas um demônio que está falando de dentro dele. E você o está escutando. Eu vejo essa pessoa e dentro dela um espírito que te fala coisas lindas que tu queres escutar. As coisas que ele diz é esse demônio que está dizendo, disse o Senhor, porque este demônio é quem está falando aquilo que vós quereis escutar, porque ele vê em teu coração o que vós desejais, disse o Senhor. Agora vejo Cristo de um lado e esse homem de outro, ambos parados em sua frente. Pensas que eu sou menos que ele? Disse o Senhor Jesus. Que valor tu deste à cruz, disse Jesus, para manchar-te assim? Cada vez que está na cama com esse homem é como uma chicotada a mais e uma dor na cruz, filha minha, disse Jesus. Há uma dor, eu sinto muita dor, porque Jesus te ama e te quer resgatar. E o Senhor Jesus me mostrava a sua dor e me disse: quanto mais eu terei que sangrar para ganhar teu coração, e pensar que não foi suficiente quando carreguei a cruz naquele Calvário. Pensas que não me pesou para resgatar-te, e agora ver-te no precipício em que estás metida hoje? E Jesus Cristo chora e diz: por quê? Por quê? E há muitos filhos que estão fornicando, me mostra o Senhor. E Jesus Cristo chora em seu trono. Pois não é vós somente, mas muitos de meus filhos estão copulando com outros, disse o Senhor, ilegitimamente. E se tocam, e se beijam, e se penetram, disse Deus. E estão totalmente expostos. Não há mais proteção de nenhum tipo para eles. Não há proteção, não há anjos da parte de Deus. Não há o Espírito Santo ao derredor. Não há fogo santo. Não há orelhas de fogo. Não há azeite de proteção. Não está lá o sangue de Cristo espalhando
espalhado em sua casa. Não há nada, somente demônios e morte dentro das casas ou habitações de fornicação. E mais, cada vez que fornicam, deixam manchada a cama e deixam manchada a sala, e seus corpos como a mancha do pecado, que dificilmente se pode tirar. Até quando eu terei que suportar essas coisas, disse o Senhor. Eu tenho contendido com o Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Venho Ele rogando por meus filhos, que me dê mais tempo para resgatá-los da perdição. Então eu tenho a visão do inferno, e no inferno eu vejo os que fornicam, que lhes metem uma lança longa pela vagina e no pênis, e os demônios lhes perguntam no inferno: estás gostando? Te faz gozar? E não somente metem a lança dentro das partes íntimas, mas também fazem a lança girar para que doa mais, e na ponta da lança tem mais pontas, tem coisas pontiagudas horríveis, que rompem tudo lá dentro, porque a alma nunca morre. E outra vez, disse o Senhor, lhes põem correntes farpadas ao redor dos membros íntimos, disse o Senhor, dos fornicadores. Por isso, quantas vezes os chamei ao arrependimento, quantas vezes os chamei para que se lavem. Eu choro, pois se fosse pelo meu Pai, já teria destruído a terra com fogo que arde, disse Jesus. Sou eu quem choro, disse o Senhor, choro por estes. Sou eu quem derramo lágrimas quando os vejo fornicar. Porque me mostra o Senhor que vejo Jesus, Ele está parado ao lado da cama, quando um cristão está fornicando, para olhar o que fazem, para testificar, que estou vendo o que fazem, e os meus anjos anotam cada detalhe do que se passa nessa cama, disse Jesus. O pacto está roto, disse o Senhor. A aliança entre nós está quebrada. O pacto está roto, disse o Senhor, com uma esposa infiel, disse o Senhor. Não é permitido. Fogo que queima, disse o Senhor. Isso é o que há para a vossa hora. Condenação. Escuto a palavra condenação. Inferno. Eu te vejo que estavas no inferno, eu via que estavas no inferno. Não é que vais estar, já estás no inferno, uma vez que estás em pecado. Teu espírito já está no inferno, e uma vez que não estás cá, não sente mais a presença do Senhor. Por isso sentes a ausência do Senhor. Por isso sentes que não consegue falar com Ele, porque ninguém consegue falar com Ele do inferno. E Deus me mostrava de novo uma balança. Que vais fazer com esse peso, disse o Senhor? Que vais fazer com este pecado, disse o Senhor? Que fez a sua balança inclinar-se tanto? Não a teu favor, mas senão para o teu juízo. E vejo a Bíblia, e o Senhor disse: vós sabíeis, porque eu havia dito. E eu escuto a palavra Coríntios. E o Senhor me disse: vós sabias que eu sou fogo consumidor que arde, vós sabias como eram as regras, mas disseste em minha face, mas quiseste ver a outra realidade. Escuto a palavra outra realidade. Não olhaste a Bíblia, olhaste para o lado e quiseste ver a outra realidade. E aí, por sua vez, o diabo veio servir-te, veio Satanás, que orquestrou todo um plano com muitos espíritos, muitos demônios, porque os espíritos estavam organizando coisas para que caísseis nesta armadilha e teceram um mundo de ilusão. Escute a palavra, ilusão, disse o Senhor. Querias uma ilusão? Lestes a palavra e aí entendestes, mas não a aceitastes. E dissestes e viraste tua face. Viraste a tua face. Existe outra realidade, disseste. O diabo que armou esta ilusão. E te serviu como uma bandeja de prata, como fosse um prato dourado que se come em ocasião especial, que se come quando alguém está num banquete, numa celebração chique, e quando alguém está festejando algo, e dentro havia morte. Dentro do prato formoso não havia minha palavra vida.
Então agora cuspa tudo isso que comeste, que acreditavas que era algo, que pensaste que tinha vida, mas na realidade estava cheio de morte. Cuspe e tire toda essa contaminação e lava-te, porque dentro estava o espírito da morte. E comeste pedaço e pedaço, e te contaminaste, e agora está dentro de ti. Que vais fazer com esse pecado que afundou a balança? Maldição da fornicação, maldição da desobediência, porque eu sou um Deus justo. Volto a repetir, eu terei de bater o martelo, pois eu não faço acepção de pessoas, disse Deus. E trouxeste a ti mesma maldição por ter fornicado. Deixaste correr os instintos como um cavalo selvagem, e por dentro eras como um cavalo selvagem que corria desenfreadamente e que nada podia frear. Assim eram os teus impulsos carnais. Freai vós! E me mostrou como se freiam cavalos pelas rédeas. Freiais, não sou eu quem tem as rédeas. Não eu não estou com as rédeas, mas vós estáis com as rédeas do cavalo para freá-lo. Não me peçam a mim para eu frear, pois Deus me mostra que muitos pedem a ele. Freiem vós, quando as rédeas, vós sois que atendes. Não são vós que as tendes de frear. Não me peçam mais nada, até que freiem esse cavalo. O Senhor me disse e mostrou que muitos hoje estão em fornicação e irão para o inferno. Vi muitas pessoas em fornicação e vi o mapa do mundo, me mostrou Deus, que muitas pessoas estão fornicando ao mesmo tempo em que vão para a igreja. Irão para baixo, se vão ao fogo eterno, que nunca termina de queimar. Queimarão na lava, a lava os vai queimar, e a pele se vai consumir milhões e milhões de vezes, e a pele se vai queimar, e cairão nus na lava, desnudos e pelados cairão. Os vermes entram pela boca e saem pelo ânus, entram pela boca e saem pela vagina, entram pela boca e saem pelas orelhas por causa da fornicação. Porque não somente utilizaram os órgãos sexuais para fornicar, mas utilizaram suas bocas e cada orifício que o corpo tem. Cada possibilidade a utilizaram, e cada possibilidade perversa de ofender-me, disse Jesus. A usaram e a utilizaram. Por isso os vermes vão entrar e voltar a sair, e entrar e voltar a sair, pois esta é a contaminação que passa no corpo quando alguém formiga. Os vermes espirituais entram e começam a comer o corpo, a alma e o espírito. E muitos destes que fornicam são gente que disseram que me amavam. Muitos destes que fornicam, se não a maioria, são gente que diz que me amavam. E os que me louvam, gente que canta para mim e depois vão e com essa mesma boca que cantam para mim, disse Deus, vão e fazem coisas na cama. Fazem coisas com essa mesma boca com a qual querem falar-me e pedir perdão e estão num círculo vicioso que nunca na realidade se arrependem. Na verdade, de verdade, para saírem do pecado. E com essa mesma boca que se chupam o corpo, escute o que disse o Senhor. Depois eles vêm e me falam com a boca suja de vermes espirituais, e depois vão e querem cantar para mim, disse o Senhor. Eu vejo que em cima não chega, em cima estão os céus estão cerrados, o louvor não chega aos céus. A mim não, mas voltam. Quando louvo e fornicação, o céu permanece fechado para eles, pois o louvor bate e volta e cai no inferno diretamente. As orações não me chegam, nem sequer estão meus anjos do lado anotando o que dizem, nem sequer a isto. Não há ninguém os escutando quando estão em fornicação permanente. A mim não me chega com a balança suja. São como cães que latem quando cantam. E dizem que me amam e me adoram, enquanto o coração está cheio de pecado. Arrependam-se, disse o Senhor. Arrependam-se, disse Deus. Pois tenho o martelo pronto e tenho minhas leis que estão vigentes. E quem pode quebrá-las sem que eu veja? E outra vez vejo a balança. Tirem essa pedra daí, disse Deus. Eu vi uma pedra que pesava muito na balança, disse o Senhor. Tire essa pedra, não te apresente a minha presença santíssima, disse o Senhor, estando em fornicação. Os anjos não se atrevem a cercar-me, mesmo
que eles sejam limpos e em permanente louvor, quanto mais irão ser carne aqueles que estão em fornicação. Então, não venham me falar, não se atrevam a entrar na minha presença até que tirem essa pedra da balança. E vi a Jesus Cristo, inclusive, ajoelhado diante do Pai, pedindo por vós, para que tenha paciência e vos espere e perdoe. Inclusive, isso molesta a Deus Pai, porque meu filho, disse o Senhor, é que está pedindo por vós, somente porque meu filho está intercedendo a teu favor. Eu não tenho levantado do trono e julgado-te. Ainda permaneço sentado somente porque Jesus está de joelhos diante dele, chorando por vós. E vejo um papel e uma palavra escrita no papel, pois os anjos anotam tudo. E disse o Senhor, preciso apagar isso do papel. Esse pecado tem que ser apagado do papel para que teu nome não seja apagado do livro da vida. E é urgente, escuta a palavra urgente, escuta a palavra alerta. Já vem o inferno, é já, é já, é já. E o Senhor disse que te quer ver no chão, humilhada, chorando de verdade, de todo o coração, com luto, com quebranto de arrependimento, com súplica, para que eu tire essa pedra da balança. Até aqui tem dito o Senhor. Habitações de fornicação podem significar também esses locais especializados, onde a pessoa paga para entrar e fornicar ali, né? Hotéis, drive-ins, motéis. Portanto, diz a palavra de Deus, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, a sua condição, o seu estado último fica pior do que o primeiro, porque melhor fora que não tivessem conhecido o caminho de justiça e conhecendo desviares do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio-lhes que, como com verdadeiro provérbio diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama, disse o apóstolo Pedro, 2 Pedro 2,20. A Bíblia fala em Apocalipse os cães, aquele que volta ao próprio vômito, aquele que olha para trás, que volta a se contaminar no pecado. Como disse Jesus Cristo, que uma casa limpa e adornada, aquele demônio que habitava lá, ele volta para ver se ela... Deixa eu buscar aquela minha casa, ver se ela já está, ainda continua impedida de eu entrar. Ele chega, a casa está vazia, adornada, ele traz mais 7. Então a situação fica pior do que antes de Jesus. E os cães, fora ficarão os cães, diz Apocalipse 22, são aqueles que retornam ao pecado. E Marcos 9,46 fala, onde teu verme não morre e o fogo é inextinguível. Muitos, né, querem negar a existência do inferno, mas ele existe, né? Deus pune. Os anjos que abandonaram a moradia correta não estão lá. Os líderes estão lá, em covas de profunda escuridão. Há outros, né, que foram expulsos do céu recentemente, como diz Apocalipse 12, que estão aqui na terra, ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo e está em grande ira. Por isso que Deus pede mais oração e mais jejum, né? Então, o sexo acaba sendo uma idolatria se você coloca ele acima de Deus, né? Ele passa a ser seu ídolo, passa a ser tua idolatria, né? Então, amados, tem um artigo aqui no meu blog, Sexualidade que Deus Admite, que tem, inclusive, dicas para você conseguir mais forças, né? Jejue, para se libertar disso, né? E regularize o mais rápido possível e se arrependa sinceramente. Tá? Busca arrependimento sincero diante de Deus, porque Ele não tem visto isso, né? Tem que deixar, sacrificar, como Jesus falou. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se tua mão faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar sem o braço, sem o olho, do que você ficar fora, né? Então é tempo de fazer um grande sacrifício. Pior que quando a pessoa entra em fornicação, é mais difícil
ela conseguir sair, porque a situação dela ficou pior do que quando ela não conhecia a verdade, né? Então, Jesus está pedindo, fez esse apelo à igreja. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Está muito perto o juízo de Deus, tá? Muito perto. Ele está pedindo. Por isso que Deus tem adiado os juízos. Ele mesmo tem me dado em muitas mensagens, detalhando os eventos de Apocalipse, ele tem adiado. Eu mesmo tenho pedido adiamento, né? Mas ele tem adiado também, porque é muita gente, 80% da igreja, muita gente que ele queria salvar e não está conseguindo, né? Então ajude Jesus a te salvar, ajude você assim mesmo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.